Foi-se o tempo em que o diploma era algo importante. Hoje em dia o que manda é você ter competências e ter habilidades, né? E por meio dessas você conseguir se destacar em algo. Ou seja, é necessário saber fazer. Ter um diploma não te garante essa condição, né? Então é pensando nisso que eu vou falar para vocês hoje 5 competências que o engenheiro 4.0 deve ter. Eu vou dividir essas competências em 2 soft skills e 3 hard skills. Fala pessoal, Cristiano aqui do canal Aprenda de Casa. Antes de ir pro vídeo, já sabe, né? Deixe o seu like aqui, comente no vídeo, inscreva-se no canal porque isso é muito importante para mim. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira competência se trata da capacidade de adaptação. Se você pegar a primeira revolução industrial, já houve um grande baque em relação ao trabalhador, porque ele teve que se adaptar. Ele antes, né, era um artesão que tinha total conhecimento de seu trabalho, né? A partir do momento que houve a industrialização, ele foi para a cidade e passou a fazer parte de um processo, né? De certa forma, ele apertava um parafuso, por exemplo, ele não conhecia o processo como um todo. Então ele teve que se especializar em algo. Então isso já é uma amostra do que uma revolução industrial faz com que o trabalhador e o engenheiro tenham que se adaptar. A questão é que de lá para cá houve a segunda, a terceira e agora a quarta revolução industrial. E cada vez isso ocorre em menores períodos de tempo. Cada vez mais está mais próximo uma revolução da outra. Porque a gente sabe que a tecnologia evolui exponencialmente. E assim ocorre com os meios de produção, eles acompanham isso paralelamente. Então é necessário que o engenheiro 4.0 saiba que as tecnologias e os paradigmas de produção tendem a ser quebrados cada vez mais rápido, né? Se a gente pegar a ordem mundial que era baseada em produção em escala, hoje a gente vê uma tendência para a customização, por exemplo. Então isso demonstra que o engenheiro 4.0 tem que se adaptar cada vez mais rápido às novas tendências de produção. A segunda competência está ligada intimamente com a primeira, sendo a segunda a flexibilidade. A flexibilidade, há muito tempo, é algo muito importante, né, em um profissional. No entanto, a engenharia às vezes tende a ser um pouco ortodoxa, tende a ser um pouco rígida em relação às suas metas e parâmetros. No entanto, com toda a incerteza que paira sobre os meios produtivos e o ambiente que interage com essas empresas, é necessário que o engenheiro 4.0 tenha flexibilidade quando o mesmo for exigido em uma mudança de meta, em uma reformulação de plano, que ele tenha capacidade de olhar com bons olhos situações emergentes que surjam no seu dia a dia. E com toda essa incerteza que eu falei para vocês, essa evolução exponencial da tecnologia, o engenheiro tem que ter flexibilidade, inclusive no que se refere aos seus métodos de produção e na sua forma de trabalhar. Ele tem que saber que a incerteza é algo cotidiano e que situações emergentes vão surgir, já surgem, né? Mas surgirão com maior frequência e ele tem que ter flexibilidade para aceitar essas mudanças e tendo aquela capacidade de adaptação que eu citei anteriormente para conseguir rever os planos e traçar novas metas. Então, dito as 2 soft skills, né, vamos agora falar das hard skills, né, que é a terceira competência que eu quero falar para vocês, que é a capacidade do pensamento analítico. Um dos pilares da indústria 4.0 é o Big Data. De modo geral, Big Data significa trabalhar com grandes bancos de dados, com grandes bases de dados, né? E a partir desses você conseguir ter ideias, ter insights de pensamentos, né? Para conseguir otimizar o seu processo. Então, diante dessa grande quantidade de dados que o Big Data propõe e que a indústria 4.0 tem interesse de obter, seja o processo que for, o engenheiro tem que ter um mínimo de raciocínio estatístico e probabilístico para conseguir analisar esses dados, para conseguir tornar esses dados amigáveis, para conseguir interpretar esses dados. E aí a gente tem tabelas, gráficos, dentre outras representações estatísticas. Então, esse pensamento analítico estatístico
É muito importante porque a gente parte do pressuposto que a indústria 4.0 tem como pilar o Big Data, que por sua vez está associado a essa captação de grandes quantidades de dados que em outros momentos a gente negligenciava. A quarta competência está associada à manufatura aditiva. A manufatura aditiva, dentre outras coisas, está relacionada ao trabalho com impressão 3D. E a impressora 3D, dentro do mundo da engenharia, causou e vai causar ainda grandes transformações, porque muitos processos de produção podem ser melhorados por meio dessas impressoras, dessas impressões 3D. Em processo de fabricação, por exemplo, quando você fala de fundição, muitas vezes você constrói moldes e modelos com resinas, ou você usa a própria areia para construir alguns moldes. A impressora 3D, por meio dessa manufatura aditiva, possibilita você desenhar moldes e modelos de complexidades diferentes por meio dessa tecnologia 3D. Então, o engenheiro 4.0 tem que dominar, no mínimo, uma ferramenta de desenho 3D. Existem diversas ferramentas, inclusive ferramentas grátis, como é o caso do FreeCAD, né, que é uma ferramenta grátis de desenho 3D. Então, o engenheiro, tendo no seu arsenal essa ferramenta de desenho, ele é capaz também de propor protótipos, capaz de ter ideias e tirá-las do papel por meio do desenho 3D, demonstrar essas ideias impressas, né, modelos e protótipos. Ou seja, é uma grande possibilidade de você sobressair no meio que você trabalha. Por fim, a quinta competência, que está relacionada à simulação. A simulação já é uma realidade dentro da engenharia, né? Isso já faz um tempo. No entanto, como essa questão que eu falei anteriormente do Big Data, da própria internet das coisas, que vai ser assunto para outro vídeo, o aumento da quantidade de dados possibilita a engenharia simular com maior frequência e maior eficiência. Dado, por exemplo, o contexto associado a sistemas cyberfísicos, que criam realidades virtuais de processos de produção. Então essa questão de simulação tende a evoluir ainda mais. E você consegue simular diversas coisas, como por exemplo situações adversas no meio produtivo, ou até mesmo a simulação de um esforço em uma peça mecânica. Ou então simular, por exemplo, uma corrente elétrica, um campo magnético e o comportamento de um sistema, né, por meio dessas variações. Então a simulação é uma ferramenta, é outra tão importante quanto as que eu citei anteriormente, né, que deve compor o arsenal de um engenheiro 4.0. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você quer saber mais sobre a indústria 4.0, eu estou deixando um link de um livro aqui na descrição. No mais é isso, pessoal. Grande abraço e a gente se vê. Até a próxima.